Salve, salve, Matheus Rocha aqui de novo, aqui no canal onde eu tô tentando mudar um pouco aqui do formato dos vídeos para a gente ter um pouco mais de conexão aqui, ser um negócio um pouco mais dinâmico. No vídeo anterior, né, eu falei um pouco aí sobre como que você cria imagens personalizadas utilizando o N8N e o Google Slides. E hoje é um vídeo um pouco mais rápido que eu vou falar como é que eu crio as minhas funcionalidades. Assim, tem umas pessoas que entraram em contato comigo, né, muito a respeito, vendo o Boris funcionar, e fala, pô, cara, que legal, você desenvolve umas coisas, de onde é que você tira isso, né, de onde é que você inventa essas coisas. E aí eu tava justamente fazendo isso aqui, e eu passei por esse problema, na verdade, né, por essa situação. Eu falei, cara, eu vou compartilhar porque eu acho bem interessante, e eu vi como é que eu faço para mostrar para vocês. Que é o seguinte, na verdade, por exemplo, quando eu tô em momentos assim que eu digo de ócio criativo, eu costumo dar, eu sou curioso pra caramba, né? Então assim, eu acho que a base dessas questões de fazer funcionalidades, cara, legais, né? Pensando no usuário e sabendo o que você pode fazer, vai muito do que aquilo que você tem de informação, de conhecimento. Mas para isso você precisa ser curioso. Né? Se você pegar, pô, e ficar copiando só fluxo, se você ficar copiando dos outros, vê uma aula, copie, pronto, cara, isso não vai te levar ao nível 2, que eu chamo, que é pô, o nível de você ter um pouco mais de mobilidade, um pouco mais cara, até personalidades, né? Começar a desenvolver coisas um pouco mais próprias, de fato, resolver problemas, independente de quais eles sejam. Né? Que se fugir um pouco daquele script, daquela coisa que você copia, pode ser um pouco traumático. E a ideia aqui é justamente mostrar para vocês, por exemplo, que eu estava utilizando a API, a ZAPI, para quem já sabe, que eu utilizo bastante a ZAPI, inclusive recomendo pra caramba. Tá? É uma API de manipulação de WhatsApp. Tá? Não é específica para disparo, mas ela pode ser usada para disparo, enfim, para disparo, para você utilizar grupos, manipular grupos, enfim, uma série de coisas. Tudo que você pode fazer no WhatsApp hoje, você consegue fazer por ela. Uma API bem robusta, então utilize. Ah, sim, eu tenho um cupom, inclusive. Acho que eu tenho. Se eu tiver, eu vou deixar aqui na descrição, que aí eu acho que tem um descontinho lá, tá? 15%, 10%, sei lá. Mas é uma ferramenta muito boa que eu uso desde o início e, cara, nunca me deu problema. Beleza, então eu tava aqui, assim, por exemplo, eu fui ver como é que era acessar a API dele, né? Saber qual que era a URL, que o endpoint para eu acessar. E eu tava dando uma olhada e tal, e de repente, por exemplo, né, eu vi essa answer message aqui e tal, era um método que eu não conhecia, tá? Então, pô, eu fui dando uma olhada e tal, aí eu vi aqui que dá para você responder, por exemplo, olha que legal isso aqui. Você pode responder o usuário de um grupo, por exemplo, no privado. Sabe? Quando você faz aquela questão que você pode responder no privado, tem lá no WhatsApp. Isso eu não fazia ideia, por exemplo, que existia. E, cara, a minha cabeça funciona, e provavelmente a sua cabeça aí, se você for um criador de produto, ou, assim, enfim, uma pessoa um pouco mais criativa, passa na minha cabeça um monte de coisa que eu posso fazer com isso, tá? Então, assim, parece que é um processo meio inverso, mas de fato é um processo meio inverso ao que foi falado que isso funciona. Né? E de fato, quando a gente tem um sistema para ser feito, né, onde a gente tem como é que eu vou falar aqui, os requisitos, né, as regras bem definidas, de fato é muito mais fácil que a gente vai direcionado para aquela API, você vai direcionado para aquela funcionalidade e consiga e você tem que criar aquela específica. Mas quando você está num estudo criativo, num momento de pouco de ócio, ou simplesmente estudando uma API, você pode ter umas eurecas, por exemplo, como eu tive aqui no meu produto do Boris e tal, mandar uma mensagem lá no privado, tem uma funcionalidade que eu posso utilizar isso aqui, que, porra, engrandece bastante o meu produto. E o que é legal nisso, né? Assim, se eu não tivesse visto isso aqui, muito provavelmente eu não teria visualizado. Né? Então, é tipo sair da ignorância, né, da ignorância propriamente dita, de ferramentas, de APIs, do que aquilo que você está trabalhando, para que você consiga saber até onde você pode chegar. Essa que é a minha ideia e como que eu faço quando eu estou criando novas funcionalidades. Então, eu tento sair um pouco da bolha e falar assim, pô, então agora eu vou pensar como se fosse um usuário, eu quero fazer aquilo da melhor forma possível. Né?
Pô, como é que eu posso fazer da melhor forma possível? Cara, né, será que tem alguma outra forma que eu posso fazer? Deixa eu dar uma olhada na API. Pô, Metabase, né? Uma coisa que eu estou utilizando bastante. E aí eu venho aqui na API, por mais que eu não esteja utilizando a API dele, eu quero ver aqui, entender, ver o que que é. Pô, ele tem aqui, sei lá, Audit User, Describe, Google Sheets, o que que é isso? Sacou? Então eu vou dando uma futucada e aqui eu começo a entender o que que essa plataforma, o que que essa ferramenta pode me dar de melhor, sabe? Então, a dica, né, e a sugestão aqui é justamente essa de, pô, será que eu consigo fazer isso? Pô, você já foi antes na API, sacou? Ah, será que eu consigo pegar os Google Ads lá e enviar para o meu cliente, na minha automação? Cara, olha aqui, referência da API de marketing do Facebook. O que que é isso? O que que é barra Creative ID, parará? O que que eu faço aqui? Vai futucando, que uma hora você vai achar a resposta para os seus problemas. Se você ficar só na superficialidade da coisa, muito provavelmente você vai fazer só coisas que os outros já fizeram. Que não é ruim, acho. Só que um processo criativo, eu acho que existe adubação. Né? Então, você tem que adubar. Ó, por exemplo, aqui, acabei de ver aqui, do nada, read thumbnail. O que é isso? Aí eu já vi aqui, pô, beleza, então eu posso aqui ter uma URL que eu posso acessar para pegar algumas informações específicas aqui do criativo. Olha que interessante. Pô, então vou dar uma futucada aqui, ó. Tem um curly. Pô, esse curly aqui, para quem não sabe, quem trabalha com N8N, já sabe, né? Você pode copiar esse aqui, por exemplo, importar lá dentro do N8N e aí você já tem um negocinho configuradinho para você lá bonitinho. Então, aí você vai futucando, cara. Vai futucando, vai futucando. Pausa para o seguinte. Eu falei no vídeo anterior que ia ser completamente diferente a forma que eu vou fazer esses vídeos daqui para frente. Eu preciso que você vá aqui no comentário e fala, cara, tá legal. E o que é essa forma que eu tô falando? É isso, cara. Chegar aqui, abrir, falar sobre um tema, sabe? Ir passando algumas coisas, tá? E esperar que no final eu ajude vocês de alguma forma. Em tudo isso que eu falei, sabe? Isso aqui é mais ou menos como é que a minha cabeça funciona. E para mim é muito mais fácil fazer conteúdo dessa forma, né? De forma que eu vá falando, vá comentando, como se fosse um bate-papo mesmo, tá? Mas é um bate-papo com minha própria cabeça. Então, preciso que vocês me falem aí, tá? Pô, então é mais ou menos isso mesmo, cara. A verdade, a ideia era isso, era mostrar aqui talvez uma outra visão, uma outra forma, né, de você despertar aí o seu lado criativo que talvez você não tenha pensado, né? Olhar para a documentação da coisa, né, ver o que aquela coisa é capaz para você falar, pô, se essa coisa é capaz de fazer isso, pô, olha aqui, cara, ele manda GIF, então, putz, eu posso fazer um onboard com um GIFzinho que possa ser legal, que possa ser bonitinho, será? E tal, pá, por que não? Ah, tem documento, putz, localização, entendeu? Então, a ideia é que você seja curioso para que você consiga dar um passo aí à frente da galera que está só copiando. Né? Eu acho que copiadores não terão mais vez, mas enfim, fica ao seu critério. Comunidade, recados comunidade, altamente gratuita, tamo lá, link aqui embaixo, conversando lá sobre N8N, inteligência artificial, tá? A galera que tá no dia a dia das automações, a gente tá lá batendo esse papo, se ajudando, entra lá, se você for ajudar ou se você for ser ajudado, entra lá. Você quer conhecer o Boris? Falei do Boris aqui, tal, quer conhecer o Boris, vou deixar o link aqui para ele também, é um assistente de grupo que chegou aí para organizar essa bagunça dos grupos de WhatsApp, trazer insights para os gestores de comunidades, para entender o que está acontecendo de fato ali dentro do grupo dele e mandar um resumo no grupo para interagir com as pessoas. Bem legal. Dá uma olhada aí também. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.